prazer para mim poder participar do projeto Vínculo. É uma oportunidade muito legal, né, poder contribuir na formação de novos perfis, pessoas profissionais que venham a trabalhar numa área tão relevante e em crescimento como o direito do agronegócio. É uma satisfação também, né? Eu sou Renato Buranello, tenho título de mestre, doutor em Direito Comercial pela PUC, sou membro do Conselho Diretor da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, também do Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, em São Paulo, da Câmara de Crédito, Comercialização e Seguros do Ministério da Agricultura, e é nesse contexto que há algum tempo, né, tenho dedicado realmente toda a carreira no sentido de desenvolver, né, essa assessoria específica, uma assessoria muito particular, singular, né, para um setor altamente tecnológico, multidisciplinar, né, com uma série de complexidades que o direito precisa realmente entender, interpretar e dar melhor direção. Então, nesse sentido, acho que é um campo de atuação extremamente novo, relevante e desafiador, né? O Brasil é um grande player mundial na produção de alimentos, né? Dentro da produção de principais commodities, né? em alimentos, fibras e bioenergia, grande exportador, né? E naquela ideia mesmo de ser o celeiro do mundo, o supermercado do mundo, enquanto, né, grande fornecedor de alimentos visando a segurança alimentar. Então é nesse contexto que eu vejo um ambiente extremamente promissor, né, para aqueles que busquem desenvolver mais essa área e poder atuar nela, né? A gente tem uma divisão muito clássica assim, entre assessoria e contencioso, mas o meu olhar e estudo sempre foi de olhar, né, todos os negócios jurídicos que vão, né, desde da distribuição dos insumos à produção, a produção propriamente dita, né, a comercialização, a logística e o consumo, né, de produtos então relacionados à produção rural, assim alimentos, fibras e bioenergia, como eu falei. É nesse contexto também que a gente nota uma área, né, multidisciplinar. Ela está ligado a muito do ramo contratual, agora ainda mais na questão ambiental, também muito do tributário. É importante que a gente permeie, né, os custos tributários em relação a cada negócio dessa cadeia, e também do mercado financeiro de capitais, dentro do financiamento, que é muito característico, né, da produção rural. Então a gente envolve uma série de competências que precisa esse profissional adquirir, ter e desenvolver para poder fazer de fato uma assessoria vocacionada, uma assessoria de resultado, né, aos agentes que compõem essas cadeias ou sistemas agroindustriais, né? Então é uma área que realmente a gente vê ela se iniciando, ela ainda tem muito a ser desenvolvida e tem um campo ilimitado. Então, se eu puder aqui recomendar, eu deixaria assim, um olhar especial, particular, para que a gente desenvolvesse mais e tivesse muitos colegas aí trabalhando nessa área. E talvez aí o meu legado maior é a formação, sim, né, de profissionais que venham a atuar na área como eu atuo. Eu comecei isso há muito tempo atrás e eu venho sim me dedicando à doutrina, à formação de pessoas nesse sentido. Então, como eu disse no início, para mim é extremamente relevante, porque a gente vai poder abrir um campo muito relevante no qual o Brasil tem posição global de destaque, e um campo, como eu disse, né, com enorme desafio e ilimitado do ponto de vista de assessoria, de geração de trabalho, né, de escritórios vocacionados para esse atendimento. Então, eu vejo uma enorme oportunidade aqui, que podem sim, todos aí vocês se dedicarem e dar esse olhar especial que a gente vem fazendo ao longo do tempo.
Tenho vários casos interessantes no qual eu atuei, eu não escondo, como eu disse, né, tem questões de modelos de negócios na área contratual que a gente foi inovador, criando um novo produto, tem questões de melhor interpretação na área tributária, que você acaba achando uma saída adequada, com os menores custos, né, menores ônus fiscais. Tem esse desafio que agora ainda é mais presente com a questão do ESG, né, meio ambiente, social, governança, e a gente tem feito aí recentes operações com características sustentáveis ou chamados títulos verdes. Então, há vários trabalhos relacionados assim a um destaque especial, mas contudo, teve um que me marcou muito, porque foi notícias nas mídias, foi uma quebra de paradigma muito grande. Foi o caso de uma securitização de recebíveis, da emissão de um certificado de recebíveis do agronegócio que envolvia o Burger King, exatamente isso, né? Um restaurante, a gente chama, né, de um agente que compõe o ciclo, né, de food service, quer dizer, serviços de alimentação. E aí a CVM recebeu da nossa assessoria pareceres que de fato buscavam, né, dentro de um recurso ao colegiado da comissão, né, rever a decisão que foi tomada na área técnica. Isso quer dizer que, na área técnica, foi negado o registro dessa operação, dessa oferta pública dos certificados recebíveis do Burger King. E no nosso recurso, a gente buscou prover entendimento da cadeia agroindustrial, que é isso então, né? Que o colegiado pudesse entender que o agronegócio é esse conjunto de atividades integradas no qual você tem um início, né, no insumo àquela produção e você deságua, né, na distribuição, na comercialização de alimentos, fibras e bioenergia. É nesse contexto, portanto, que uma lanchonete ou um restaurante, ele compõe essa cadeia, né, no momento que ele leva essa parte, no caso, alimentos, comida na ponta ao consumidor. E ele tem como lastro a compra de carne, né, para formar o hambúrguer que vai nos lanches, por exemplo. Então você tem um elo, né, claramente ligado à produção no momento em que você antecipa recursos para que possa ser produzida aquela proteína que vai, ao final, né, ser servida nos nossos restaurantes, ou, no geral, chamados food service. Então, é nesse contexto que a gente buscou levar um novo paradigma dentro do mercado de capitais numa operação extremamente inovadora. Isso foi tão relevante que, meses após, a própria comissão buscou regulamentar de forma específica o certificado de recebíveis do agronegócio e em um capítulo específico trouxe essa decisão, trouxe o tratamento dado a essa decisão e o que a gente chama CRA, por destinação. Os recursos vão ser destinados, no caso, né, à antecipação e compra, né, dessa proteína que vai ser servida ao final, né, nos lanches acabados dentro de uma rede tão grande, né, de food service. Então, para mim, ficou muito marcante, foi inovador, né, o mercado todo buscou estudar, interpretar essa decisão, então isso foi muito peculiar para a gente e eu me lembro muito bem. Como uma recomendação geral, ao final aqui, eu queria deixar alguns termos assim que para mim formam o meu dia a dia, minha maneira de olhar no meu trabalho e responder à assessoria, né? Acho que é foco, a gente tem que ter muito foco. Hoje a gente tem N instrumentos, veículos que nos distraem, que nos levam a outros caminhos e que eu acho a gente pode sim, talvez se perder. Então é nesse contexto que em algum momento, por mais que você tenha o visual do todo, essa visão panorâmica de todas as relações ao nosso entorno, a gente deve focar, né, em matérias, em estudos específicos para poder de fato ter destaque, ter especialidade. Outra coisa, não ter tanta pressa, né? Eu acho que é um termo que está aí em voga, a resiliência. Eu acho que a formação dos profissionais hoje, elas
passam sim, como sempre passaram, por tempo, mas me parece que as novas gerações têm exigido de mais rapidez. E uma formação completa, ela é maturada dia a dia, ela é formada no dia a dia. Então, o tempo é um fator essencial. Ele traz experiência, ele traz resultados das experiências implementadas. Então, assim, tenham paciência, tenham resiliência, porque, de fato, uma formação completa dependerá disso, de tempo, de visão, né, e de participação, em vários casos, compondo, ao final, né, uma experiência mais ampla, portanto, respostas mais completas aos clientes. E essa visão multidisciplinar, que envolve direito, economia, as instituições, as relações entre o judiciário e os demais poderes, é fundamental. Para um profissional que lida nessa assessoria de um setor tão peculiar, entender o funcionamento dos mercados é fundamental. Então eu indico e recomendo sim essa visão multidisciplinar, mas dentro de ramos específicos, né, de atuação que você pode se especializar. E é nesse sentido que eu deixo aqui o recado final, dizendo que tem uma ótima chance, um ótimo mercado para se trabalhar com um futuro ilimitado, né, com uma repercussão extremamente interessante em relação a tudo que a gente hoje, né, se posiciona para o mundo em relação a um dos maiores fornecedores de alimentos, bioenergia, dentro de uma cadeia global. Então tem aí enorme ponto, né, de intersecção com o Brasil, e nós, como assessores, temos muito a trabalhar nesse sentido. É isso, obrigado mais uma vez, é um prazer participar desse projeto com vocês.